Empreender nunca foi sobre vender. É sobre tomar decisões difíceis, assumir riscos, liderar pessoas, aprender com os erros e continuar avançando mesmo quando ninguém vê os bastidores. Mas uma coisa é certa, ninguém cresce sozinho. As melhores ideias surgem de conexões, os maiores aprendizados vêm das experiências e os resultados acontecem quando pessoas certas se encontram. Esse é o Jovem Cast, o podcast da Acijan Jovem que conecta empresários, especialistas e líderes para discutir sobre os temas que realmente impactam os negócios. Aqui não tem teoria, é impacto. Tem experiências reais, desafios reais, tem histórias reais, porque negócios são feitos por pessoas e grandes resultados começam com grandes conversas. Sejam muito bem-vindos ao Jovem Cast da Acijan Jovem. E eu já peço vocês que compartilhem esse episódio. Eu acredito que essa conversa de hoje vai colaborar muito com um amigo seu, com um conhecido, pessoas que estão começando na jornada, ou até pessoas que estão querendo crescer no negócio, porque esse é o nosso tema de hoje: como crescer sem perder o controle da empresa. E para os convidados, né? A gente convidou 3 pessoas ilustres aqui que fazem acontecer no negócios, entendem muito do assunto. Eu vou apresentar cada um aqui para vocês. E o nosso primeiro convidado de hoje é o Gilberto Alves. A ficha do homem é extensa, tá? Vou ler aqui para vocês, né? Mais conhecido como Gilbertinho da Construjan, ele construiu uma trajetória dentro de uma empresa mais tradicional da nossa região, a Construjan. A Construjan soma mais de 54 anos de história e Gilberto cresceu acompanhando os negócios ao lado de seu pai, vivendo e empreendendo desde a infância. Ao longo dos anos, ampliou sua atuação para diversos segmentos, participando da construção de importantes empresas e instituições da nossa cidade. Hoje é diretor das Argamassas Alphaville, fundador da Casa dos Parafusos, presidente fundador do Cicobi Crédito Gerais em Janaúba e ex-presidente da Acijan. E hoje faz parte da nossa diretoria da Acijan e conselho. Uma trajetória marcada por trabalho, visão de longo prazo e contribuições para o desenvolvimento empresarial da nossa região. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Thiago. Estamos aí para somar. E o nosso segundo convidado está logo aqui ao meu lado, né, o Elisnaldo Antônio. Né? Também recebemos hoje o Elisnaldo Antônio, um dos nomes de destaque do nosso empreendedorismo farmacêutico da nossa região. Fundador da Milênio Farmácia, atua há mais de 26 anos no segmento do varejo, serviços, pesquisa e desenvolvimento de produto. Farmacêutico formado pela Universidade Federal de Alfenas, lidera atualmente empresas voltadas para inovação, desenvolvimento de formulação e novos produtos, sempre com foco em crescimento e inovação. Um tema que nós vamos conversar muito hoje. E o nosso próximo convidado é o Paulo César, mais conhecido como Doquinha. Isso aí, Thiago. Empresário, produtor rural e proprietário da tradicional Casa das Baterias. Construiu sua trajetória através do trabalho e da capacidade de empreender em diferentes segmentos. Além da sua atuação empresarial, atua como presidente do Sindicato Rural de Janaúba, contribuindo diretamente para o fortalecimento do agronegócio e do desenvolvimento econômico da nossa região. Uma liderança que conhece na prática os desafios de crescer, diversificar o negócio e construir as empresas sólidas ao longo desse tempo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É isso aí, Thiago. Boa noite, pessoal. Estamos aqui juntos aí, né, para Acijan Jovem aí, para contribuir aí com o desenvolvimento da cidade e da região. E como que vai funcionar o nosso podcast de hoje? Nosso podcast nós vamos funcionar em 3 blocos. Nós vamos fazer 3 blocos de discussões desse tema, como crescer sem perder o controle, e nós vamos fazer 3 perguntas diretas para os nossos participantes. Então nós vamos para o primeiro bloco. O que é crescer de forma saudável? Acho que todo o sonho do empreendedor é esse, crescer, né? Abrir um negócio para que esse negócio perpetue, que ele venha abrir mais unidades,
Na opinião de vocês, o que é crescer saudável? Bom, acho que crescer saudável antes de tudo, entender o negócio e fazer com que o negócio possa prosperar. Muitas vezes o empresário ele confunde algumas coisas do negócio, ele às vezes não entende que faturar é diferente de lucrar. Você pode faturar muito e ter um lucro pequeno. Ou às vezes você pode crescer muito o negócio, mas você não consegue atender o mercado que você procurou. Então o crescer envolve todo um equilíbrio dessas forças para que você possa crescer com consistência, ou seja, administrar todas essas equações. Tiago, eu acho que o crescimento ele depende de várias coisas. Então, eu acho que primeiro você tem que ver, se for trabalhar em produto, tem que analisar muito margem. A margem, nem sempre o quantitativo é tão interessante como a margem. Então, na hora que você começa a botar um consultor para ver aqueles números, ver um DRE e te orientar na despesa, na margem, aí você pode fazer uma programação para aumentar o seu faturamento em quantitativo. Eu concordo, né, com os colegas aí, né? O crescimento aí de uma empresa, ela parte de ter também os talentos dentro de casa, né? A empresa todo mundo quando começa ele ali a coisa familiar, pequena, mas para ele ter ali o crescimento, ele tem que olhar muito o fluxo de caixa dele, né? Olhar muito o resultado e crescer com pessoas de talento junto, né? Desenvolver a equipe, né? Ter uma boa assessoria, igual Doquinha falou aí, né? Que a gente vai crescendo. O empresário ele sabe ali do negócio dele, mas não sabe muitas vezes de finança, ou se ele sabe de finança, ele não sabe de marketing. Então ele também vai precisar de assessorias aí de um bom contador, de uma boa empresa de marketing, né? Para que tenha esse crescimento aí saudável e sustentável. São catracas que caminham juntas, né? É isso aí, costumo falar, né? Isso aí muito com o pessoal, e às vezes o pessoal, faturamento, às vezes É diferente do que sobra, né? Pensa, acha que tá vendendo muito, tô fazendo muito, tô bombando, mas quando vai puxar as contas, ele percebe que realmente não é bem assim. E hoje, o que vocês entendem, o que mais trava hoje o crescimento de uma empresa? Eu acho que é o seguinte, igual o Gilbertinho falou, primeiro você tem que ter um planejamento, porque como é que você consegue ter um projeto e se você não olha lá na base, se você tem um capital para investir, né? Então isso aí é muito preocupante isso aí. E outra coisa é pessoas. Tem que ter pessoas e uma equipe boa. Assim eu acho que dá resultado. Eu costumo falar também, Doca, com o pessoal o seguinte: o cara que está começando, ele não tem obrigação de saber, mas ele tem que ter pelo menos a força de vontade de buscar esse conhecimento, né? E hoje a gente está aqui dentro do stand do Sebrae, e o Sebrae ele é uma força que nos ajuda muito o empreendedor no dia a dia. Você falou sobre planejamento. Quando eu comecei meu primeiro negócio, que foi uma academia, a primeira coisa que eu fiz foi no Sebrae. Fui lá no Sebrae, eles me mostraram um plano de negócio. Nesse plano de negócio eu consegui começar a empresa de uma forma mais organizada um pouco. Eu vejo assim, o empresário, né, ele nasce ali na veia empreendedora com um sonho, com uma vontade. E aí ele começa o negócio e na empolgação, começa a comprar, vai vender, e não olha que, né, hoje a gente tem um lema, né, que faturamento marketing rei, e para mim caixa é tudo, né? Caixa é tudo. Talvez você tenha lucro, mas compra demais e não tem caixa e passa a perda. E em instituição financeira, você começa a pagar juros, né? E acha que vai conseguir lá na frente, não é comigo. Eu acho que o que trava hoje esse tipo de empresa é essa análise de caixa para poder ter perpetuação.
Penso da mesma forma. Acho que entender que antes de começar é preciso a pessoa conhecer bem o negócio. Às vezes o empresário começa achando que o negócio do outro é que é interessante. Não, vou abrir porque ele abriu, ele está se dando bem. Na verdade não é assim, né? Como você disse, procurar uma assistência, uma assessoria primeiro para entender de números, conhecer do negócio, depois fazer um benchmark, visitar e assim ele começar a ver se realmente vale a pena ou não. Porque essa mentalidade que sem planejamento ela normalmente não logra sucesso. Isso aí, até um comentário, né, que eu vou fazer aqui, já vem emendado com a próxima pergunta. Nós vamos falar sobre esse tema aqui também no próximo episódio. Às vezes o pessoal começa a faturar, ele já começa a ter uma margem bacana, e aí daqui a pouco ele começa a misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal. Isso aí. Desvia o dinheiro isso dele. É o que mais acontece com o empresário hoje. Né? Isso aí. E quando nós estamos aqui o tempo inteiro que começamos aqui, agora falar em vendas, em quantitativo e tal, mas na venda você tem que entregar o serviço. Isso é o mais importante. Porque você fica preocupado muito com, não é, vai comprar e vender e a entrega do serviço, que é a venda, né? Esse é o importante, porque aí você perpetua no mercado. E quando você agrada um cliente, ele traz o outro. É isso aí. E outra, quando ele compra, ele gosta, ele está satisfeito, ele compra novamente, né? E a minha próxima pergunta era justamente essa: qual o principal erro que vocês verem e falam assim, não, o cara não consegue crescer porque isso é um erro crasso que a gente consegue ver em várias pessoas. O grande erro é realmente esse, né? O empresário está no negócio, mas ele não tem foco no cliente. Se você não tem foco no cliente, você está fora. Porque você vive em função do cliente. Se você não agrada o cliente, se você vende e simplesmente por um ato simples de passar o produto, de passar um serviço, ele não vai gerar recompra ou retorno ao seu serviço. Então é foco no cliente. Sim, e eu acho também que a mentalidade do cara, para ele ter uma mentalidade de crescimento, acho que isso é muito importante também. Hoje, né, como diz, o cliente hoje ele é o soberano, né? Então hoje o mercado ele tem aí, né, a internet que está muito aberta, né? E cada vez mais a logística da internet está melhor. Sim. Então se o empresário montar o seu negócio, não tiver esse foco, né, na entrega do serviço, na entrega do que é a dor daquele cliente, né, porque o nosso negócio é tirar a dor do cliente. O cliente quer algo, o meu negócio ele quer algo que vai resolver uma dor ou vai dar uma felicidade, que é o sonho da casa própria, né, no meu caso. Então se a gente não está ali atento ao mercado, às mudanças do mercado, inovações e a entrega, né? Então o Doquinha falou bem aí, a entrega é essencial para que haja o boca a boca ali, né? Um indicar o outro pela questão da qualidade do serviço. Hoje, com a tecnologia, o mundo está muito rápido, então você tem que estar bem atento com o que está acontecendo no mercado. O Gilbertinho falou aí agora, a compra da internet. Qual que era o gargalo da compra da internet? Era a demora, e eles sacaram isso e foram rápidos nisso aí. Então hoje nós estamos tendo muito problema com isso aqui na nossa cidade, com qualquer empresa. Então eles viram que aquilo que estava tendo gargalo. Então nós temos que mudar o processo, tentar fazer alguma coisa que eles não vão conseguir fazer, senão nós estamos fora do mercado. Então isso eu estou muito preocupado com isso, entendeu? E a tecnologia ela vem para ajudar e vem para atrapalhar também, né? Então a gente tem que estar aí, a gente tem que estar com o BI na mão, tem que estar com, né, muita informação e a informação tem que ser rápida, senão a gente fica perdido aí. Eu vejo aí que a Cijan Jovem está trabalhando muito nesse sentido aí, né? A Cijan agora vai vir com Digitalize, com palestras sobre IA, né? Exatamente trazendo aí essa informação, né, para o empresariado acompanhar essas mudanças, para acompanhar aí, né? Porque nós somos loja física, né? Eu acredito que isso não vai acabar, porque precisa do relacionamento humano. Humano, o humano, nós seres humanos precisamos de relacionamento, de pegar, de conversar, de calor humano, né? Mas a internet ela tem aí seu espaço, tem crescido, mas ela não deixa de acabar com o físico ali, né? Então eu acho que esse trabalho que a Cijan vem fazendo aí para
modernizar o nosso varejo aí, né, e trazer novas tendências é importante. Isso aí. E eu costumo também falar o seguinte: produto único e canal único, o risco é absoluto. Então talvez essa diversificação de canais, isso é muito importante também para esse canal aqui não está fluindo, vamos tentar um novo canal, vamos ampliar para cá, eu falo assim, o cara tem que mexer no doce. Eu penso como empresário de não deixar os ovos numa cesta só. Então a gente tem que ter ideia de estar separando as coisas. Então, eu tenho investimento em automóveis, em fazenda, em gado, no comércio, no varejo, no atacado, porque dependendo da época, você está, ora uma coisa está legal, outra está em dificuldade naquele momento que é passageiro. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente. É lógico, tem muito trabalho, sim, mas é muito aprendizado também. Então, isso aí, eu sempre preguei isso aí e fui nesse caminho. Hoje, Elisnaldo, quais são assim, as principais formas que você vê que ela é sustentável para o pessoal crescer? Ou talvez entrar em um novo mercado, talvez um marketplace, talvez lançar um novo produto, uma nova marca, uma marca própria, você que trabalha muito com isso? O sonho de consumo de todo empresário é você realmente dispor de um produto ou de um serviço que você não tem mercado, ou que você está no mercado cuja barreira de entrada seja grande e você possa usufruir daquele mercado de uma forma melhor. Mas eu acredito que se eu fosse começar hoje, realmente alguns setores ainda eles demandam muito espaço, né? Por exemplo, tudo que envolve trabalho manual, ele ainda envolve muito espaço. Então, trabalhos técnicos de elétrica, hidráulica, construção, isso ainda são setores que ainda não vão ser substituídos. Agora, setores que envolvem processamento de dados, digitar, informar, programar, esses infelizmente já estão correndo risco aí com IA, risco grande. São setores que vão sofrer bastante. O varejo, como os colegas já disseram, a gente enfrenta essa questão da concorrência da internet, né, de grandes players aí, Mercado Livre, né, Shopee, enfim. Mas ainda há espaço para quem sabe trazer produtos novos e tecnologias novas. Acredito que essa geração, os mais jovens, eles conseguem enxergar desenvolvimento de aplicativos ou de usos que podem ser mais interessantes. A gente está vendo na nossa cidade aí, eu vejo agora alguns aplicativos de transporte, né, algumas ideias que de certa forma não tão inovadoras, mas que trouxeram para a nossa cidade algo que não tinha. Então são visões de negócio diferentes de um mundo que está se transformando cotidianamente. Eu acho que isso aí, pegando o gancho seu aí, as inovações elas são muito interessantes. Vou contar uma história aqui, até interessante para você, Gilberto, você está na área de construção civil. Eu tenho um filho que ele faz IBMEC em Belo Horizonte e ele montou uma empresa dentro da escola e vai ser uma empresa de fazer a prestação de serviço tipo o Uber para o material de construção. Muito bom, muito bom. Então aquela senhora que está numa casa precisa de uma torneira, entendeu? Então ali ela aquela torneira vai chegar para ela e aí eles vão agregar o transporte, né? Seja lá, se for para um material maior, vai ser uma caminhonete, um caminhão, se for uma mercadoria pequenininha. E eu estou acompanhando eles nesse projeto, que é ele mais uns 2 colegas. E assim, está sendo um negócio assim, é até uma ideia para você. Sou o primeiro cliente dele. Logística tá muito complicado. Porque está muito complicado. Imagina aí ele complicado. conseguir prestar todo esse serviço para você numa rapidez tão grande. E daí tem um pouco sonho, engraçado. Eu sonho. falei com ele, meu filho, vocês pensaram bem. Porque eu acho que é lógico que tem um gargalo disso aí, não é? Porque é um dos gargalos que eles pegaram, que talvez o cara ele sabe dirigir, mas ele é um senhor, ele não consegue entregar a mercadoria, pegar
né, porque é uma mercadoria mais pesada. pesada. Então tem os gargalos que eles não conseguiram resolver. Mas assim, eu acho que a ideia foi boa, né? Ótimo. Então assim, eu tô assim dando maior força para ele nesse projeto. Maravilha. Não, bacana, gostei. Pode mandar me procurar que nós vamos ajudar. Vamos eu acho que vai aqui em Janaúba, não, ele cidade tem, pequena, ele né, tem mais que fácil. conversar com você, porque você está no ramo, entende, você sabe onde está o gargalo, Isso né? aí. Que eles estão só com o projeto. Mas esse pessoal mais jovem, eu vejo assim, eles querem coisa muito rápida, entendeu? Não sei se está errado ou certo, entendeu? Mas assim, é igual você falou, o risco é muito grande, né? Tem um outro projeto que eu vi bacana, numa empresa, que ela é o seguinte, ela montou a marca, né? Ela tem um pessoal para como é que diz? Ele só faz o projeto do design. Aí ele contrata a empresa para produzir e fez uma franquia para vender. Essa empresa ela só tem um escritório. Então, o que vende compra direto da fábrica, negocia com a fábrica, certo? Só que é um projeto desse grupo, né? E negocia, estou falando no ramo de roupa, sapatos, essas coisas. E você negocia e eles só ganham só intermediação, que é o royalties, entendeu? Então, eu estava conversando com o dono e ele falou, mas vocês são inteligentes demais. Vocês não correm o risco de recebimento, né? Você não tem estoque zero, né? O dinheiro, e o sistema da franquia toda deles, então a hora que vendeu lá na franquia já cai aqui para eles sabem o que todo mundo está vendendo. Então, quer dizer, é um negócio fantástico, né? É um negócio que, igual eu tô falando, tem muita coisa ainda inovando e que a gente tem que aprender muito. O ser humano ele tem uma capacidade de inovação muito grande, né? Então, tá vendo aí o jovem, né? Pegando um gancho aí no modelo Uber, Uber que tem entrega ali, Delivery. É um delivery, na verdade é um delivery. E aí levando para um outro ramo que hoje realmente nós temos um gargalo, né? Aí você vê uma outra criatividade, né? Um outro modelo. Então, o ser humano ele tem uma capacidade de... Né, imagina aí se eles entrarem na parte de móveis, né? Que também é outra coisa também que é muito importante. Então, quer dizer, eu acho que... Já teve um modelo, eu já tive uma empresa de dropshipping que fala, é bem parecido com isso aí. Eu tinha fornecedores na China e os meus fornecedores, eu tinha a minha loja aqui no Brasil. As pessoas compravam na minha loja, apareciam no painel, direto no fornecedor, o fornecedor embalava com minha etiqueta, com tudo, mandava aqui para o Brasil. Então eu conseguia comprar lá com preço competitivo e entregar aqui com um preço bacana. E Doca, uma pergunta para você. Usando vamos aproveitar a sua experiência. Que isso, eu tô aqui para aprender também. Dentro da sua trajetória, o que você identifica que foi uma das melhores decisões que você tomou e decisões repetitivas que você toma que você conseguiu crescer e você cresce com consistência? Primeiro, planejamento, pessoas e muito trabalho. Muito trabalho. Tem aquele livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, que ele fala que o sucesso de qualquer negócio é 90% de transpiração, que é suor, e 10% de inspiração, que é pensamento. Então, ideias tem muitas. Agora, se você não executá-la, não adianta você ficar só no projeto. E tem muita gente que tem muita ideia, muito projeto, mas ele fica ali patinando, ou talvez não é nem por preguiça, por nada, por medo, né, Gilberto? Porque não tem investimento, né? Ou investe na hora errada, a quantidade errada, igual você falou. Talvez o cara tenha que começar pequeno e quer começar grande. Então, aí, realmente, não vai ter sucesso. Outra coisa, eu acho que a pessoa tem que ir pro lado do, vamos dizer assim, o varejo atacado. Vamos tocar nesse assunto, que eu acho que é um assunto bacana. O varejo, você fica limitado com aquele ambiente que você dá, aquela cidade, né? Então você demora um pouco mais de crescer, porque você precisa que a cidade cresça para você crescer. Quando você entra pro lado do atacado, que aí o mundo é infinito, né? É igual você falou, você compra da China e vende pro Brasil inteiro, né? Então uma loja de varejo, ela fica aqui limitada. Então
eu acho que isso dificulta um pouco o crescimento. Gilberto, você tem um conglomerado aí de mais de 10 empresas, né? Qual o primeiro sinal ali? Você está começando, você já teve uma trajetória muito grande aí. Nessa trajetória, o que você consegue identificar? Quando o cara conseguiu, acertei minha margem, acertei o meu lucro ali, eu estou conseguindo fazer tudo certinho, mas em que momento você começa a ver que o cara está perdendo a mão? Que ele começa a derrapar e ele vai declinar. Para mim é aquilo que eu falei no começo, fluxo de caixa. Porque se você tem um fluxo de caixa bom, você está com, como você falou, a margem acertada, o seu canal de venda acertado, a única coisa que vai te fazer derrapar é falta de fluxo de caixa. No resto, se você tiver um fluxo de caixa ajustado, está ganhando seu dinheiro, está sabendo investir, está sabendo conter gastos, né? Como foi falado antes aí, né? Não tirar da empresa o que não é seu. Né? As pessoas confundem pessoa física com jurídica ali, principalmente no começo, porque a empresa tem hora que ela cresce muito por causa da transpiração, que o Doquinha falou. O cara tá ali dentro, ele rala mesmo, ele faz resultado. E tudo, e aí ele tá com aquele dinheiro na mão, ele fala, opa, peraí. E agora? Vou trocar de carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou até vou investir no meu negócio, vou ampliar ele aqui, vou fazer uma loja bonita, nova, e muitas vezes o negócio ainda não está preparado em fluxo de caixa para aquilo. Então eu acredito muito nisso aí, né? Eu vivi uma experiência fantástica ali na Alphaville, né? Nós fizemos um podcast um pouquinho antes aí da Alphaville, e quando eu entrei na sociedade com um colega lá, exatamente uma coisa que eu pude experimentar é essa questão de trabalhar fluxo de caixa, de comprar à vista. Você com dinheiro, com a vista, a negociação é outra, os descontos são outros, né? É bem diferente. Porque você ganha mais poder de compra, né? Exatamente. Ganha mais poder de compra, ganha mais barganha, você consegue negociar melhor. E tem uma hora que também o empresário está ali, ele está trabalhando, no suor do dia a dia, tem hora que ele não vai conseguir mais avançar. Ele precisa de pessoas para que avance. O pessoal fala assim, eu preciso crescer primeiro para contratar. Mas às vezes é o contrário, eu preciso contratar para crescer. Como que você enxerga isso? Bom, mas tirando a ressalva que nosso país está com um apagão de mão de obra, né? A gente está sofrendo com isso. Mas do lado do empresário é importante ele entender e saber dividir e compartilhar. Então a empresa começou a crescer, ele começa a definir a gerência dele, uma boa gerência de venda, uma boa gerência administrativa, né, que vai cuidar ali da parte dos impostos, ajudar no RH, né, se for uma produção, uma boa gerência de controle de qualidade. Isso ajuda a dividir o fardo, que às vezes o empresário ele é aquele cara que bate o corner, corre para a área para fazer o gol, enfim, ele quer fazer tudo e chega um momento que ele não consegue mais. Então, saber dividir, ter essa mão de obra, né? Às vezes você pode ter a mão de obra formada dentro da casa mesmo, ou trazer realmente essa mão de obra para você dividir um pouco esse fardo, ajuda muito, porque você tem um bom fluxo, uma boa administração, e aí de repente você pode abrir os olhos, respirar e falar, não, agora eu vou progredir, eu consigo ter tempo de planejar, consigo fazer, porque centralizar demais, isso também leva a bancarrota. E às vezes o cara é muito centralizador, né? Talvez ele conseguiu um resultado e não consegue, talvez, ter a confiança de que outra pessoa também consiga chegar, ou que outra pessoa é melhor do que ele em determinados assuntos, né? A gente vê muito aquele cara que ele é produtivo e ele, na hora, igual o Gilberto falou aí, fluxo de caixa, a parte financeira da empresa, ele não preocupa muito com isso aí. Então, tem hora que o cara tá lá, aí daqui a pouco ele tá em dificuldade, você chega para ele tá te oferecendo uma sociedade, e você começa a perguntar a ele algumas coisas da empresa e ele não sabe. Né, Gilberto? Por quê? Porque ele tá ali só no produtivo. Então, aí você acaba, ou ele arruma um investidor e o cara começa a organizar a parte administrativa, que é essa parte do DRE, fluxo de caixa, né, patrimonial, e aí aquele cara ali, aí depois ele vai ver onde é que está o gargalo e realmente talvez até tenha sucesso essa empresa, volta a ter sucesso por causa disso aí, porque quando você fecha um patrimonial mensal,
É igual meu consultor fala, você pode quebrar, mas você vai saber que você está quebrando. Vai saber que você está quebrando. Entendeu? E é realmente assim, o Gilberto tem isso aí, você também deve ter lá seu fechamento de caixa, né? Mensal, então, e ali você começa, né? Ali vira até uma brincadeira, você começa a olhar a parte da despesa, depois você vai nas margens, você vai no fluxo de caixa, que é muito importante. Aí você pode analisar se dá para comprar à vista ou não dá, né? Vai fazer uma negociação melhor. Então, ou ao contrário, você começa a usar essa ferramenta para você dar mais prazo. Não é isso? Sei. Aí você consegue também trazer mais clientes para você. Então eu acho que essas duas partes aí são muito É o que importantes. você falou, Thiago. O empresário, ele não é obrigado a saber tudo. Sim. Né? Você falou muito bem isso aí no começo, eu achei muito bacana a fala, porque realmente o que o Elisnaldo falou, né? O cara chuta, cabeceia, faz gol, defende e a gente não é pleno, a gente não é 100% pleno em tudo. A gente tem que ter realmente ajuda, né? Ou uma consultoria, né? Nas empresas familiares, né? A esposa ali, né? Quando o homem é o empreendedor, a esposa normalmente, né? Porque é o balaio e a tampa, né? Então, um tem um perfil, o outro tem outro perfil. Né? Então, na empresa familiar, a mulher ajuda muito, né? Porque tem hora que o homem é muito vamos, e a mulher, não, peraí, deixa eu olhar aqui, vamos. Então, assim, no começo, o trabalho familiar também é muito importante, né? Envolver ali a família, os filhos, e aí depois, sim, com o crescimento, você vai contratando ali, né? O Sebrae ajuda demais, né? Eu, por exemplo, né? Tem 30 e poucos anos que eu estou ali junto na Construjan, e acredito que tudo que o Sebrae lançou nesses últimos 30 anos, a gente absorveu, né? Eu fiz treinamentos, né? E outro dia eu peguei uma pasta que eu guardo os diplomas, né? Os certificados que a gente faz, é uma infinidade de treinamentos. Então o empresário ele tem que se treinar, ele tem que capacitar, até para que ele saiba que o consultor está enrolando ele. Exatamente. Porque tem consultor também que enrola, né? Então ele tem que saber também achar o profissional correto, e ele tem que entender um pouquinho, ele não precisa entender a fundo. Então a profissionalização através de Sebrae, através dos treinamentos que a Cijan promove, né? Em parceria com o Sebrae, é importantíssimo estar presente, levar também seus colaboradores para eles também se desenvolverem, né? Então é o time, a equipe toda ali tem que ser bom. E o que eu costumo falar é o seguinte: vocês pararam de aprender? Nunca. Claro. O que eu falo é o seguinte: o cara, às vezes, o empresário, ele tá lá, ele tá no negócio dele no dia a dia, ele não melhora as capacidades que ele tem, ele não melhora as habilidades. E eu falo isso com todos, né? Eu sou amante, eu sou apaixonado com a educação, de estar sempre aprendendo, de estar sempre evoluindo. E o que eu costumo falar é o seguinte: o que eu acho, o que eu não acho, nada vai mudar. As coisas, elas acontecem de uma forma. E essa forma é você estar sempre buscando evolução. Eu não tenho essa habilidade ainda, mas eu vou aprender. E eu falo que hoje o que a Cijan ela proporciona é esses ambientes de aprendizado. E eu falo que você tem que sair da sua bolha. Você tem que andar com pessoas que entendem mais do que você, ou você tem que andar com pessoas que estão buscando se desenvolver também. Porque só você andando com elas que você vai desenvolver. Né? E eu queria ouvir de vocês, da experiência suas. Tá aqui, a gente está vindo IA, internet, automações, um monte de coisa, um monte de informações, né? As informações estão cada vez mais dissipadas. O pessoal hoje não lê um artigo para ver se é verídico ou não, vê um vídeo no TikTok, vê um vídeo numa rede social de 30 segundos, eles acham que entendem no assunto, ou acham que essa é uma verdade absoluta. Com a visão de vocês, daqui para frente, o que vocês acham que a empresa tem que focar para continuar crescendo? Bom, é uma pergunta filosófica, não é uma pergunta meio reflexiva, mas é importante a gente pensar. Eu acredito nisso. Que assim, tá sempre vigilante nessa questão das mudanças e, dentro do possível, sempre antecipar isso.
né, igual você falou aí de inovação, de IA, a gente percebe que isso acontece de uma forma muito rápida, né? Até 3 anos atrás a gente não via falar disso. E agora já está aí muita gente contratando e perdendo emprego, justamente sendo substituído por esses, vou chamar assim, de robôs. Mas para quem já tem um negócio, eu acredito que, como o Doquinha citou, esse foco nas pessoas é o principal. Depois vem as questões de gerência, administração, marketing e tal. Mas ainda aqui na nossa realidade, o foco em pessoas ainda traz resultado. Ou seja, esse foco em pessoas que traz também o foco no cliente. Se eu fosse um jovem hoje, fosse começar nesse ramo de empresários, eu viajaria um pouco, ia conhecer um pouco do mundo, do que tá acontecendo e buscar sempre foco naquilo, como ele citou o exemplo, de soluções para o dia a dia. Então não tem mais espaço para grandes ideias, com grandes empresas concorrendo aí e desenvolvendo. Mas você percebe que os grandes que estão se destacando no mercado são aqueles que trouxeram soluções simples para dores do dia a dia que realmente estão ali e que ninguém enxerga. Ele citou até a pessoa que quer lá um produto, um material de construção, uma coisa simples, ele quer que a pessoa traga e instala. Não tem quem faz. Não existe. Não existe. Então, da mesma forma, você, né, para quem tem já a veia de ciência, é enxergar coisas um pouco que ninguém fez. Recentemente, o nosso professor Fernando Santos aqui, de Janaúba, ele patenteou o pó do caldo de cana. Quantos anos você tomou caldo de cana e ninguém nunca pensou em transformar em pó e poder, né, suspender em qualquer lugar do mundo e simplesmente teve a ideia, estava aí. Então, assim, a pessoa que é jovem, ele consegue enxergar esse mundo por óticas diferentes e não tem ansiedade. Não precisa de ansiedade para isso, vai devagar, procura uma boa assessoria, como você sabiamente disse, né? O Sebrae apoia bastante. E eu acredito que esse é a grande questão. Agora, se você já está no mercado, realmente tentar antecipar essas tendências, se adaptar o quanto antes possível e manter foco em pessoas e clientes. É isso aí. Você, qual a sua visão aí para esse futuro aí? Não, mais ou menos o que você está falando aí. É a gente começar a andar mais, a ver mais coisas, que as coisas são muito rápidas, né? Então, talvez você fique aí um ano, né, Jorge? Você ir num congresso ou numa feira, ou fazer uma imersão aí, você chega lá, já mudou tudo, os conceitos, né? Então você tem que estar bem atento e voltando de novo, pessoas, investir em pessoas, né? Porque igual o Gilbertinho falou, tá tudo bem, tem IA, tem tecnologia, tem tudo, mas o calor humano, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Mas assim, o papo tá bom. Eu queria ficar mais aqui com vocês, mas eu tenho um compromisso. Mas vão ter outras oportunidades, a gente vai. Vamos bater um papo. Então tá, um abraço para vocês. Hoje, pessoal, explicando para vocês, Doquinha hoje é o presidente do sindicato. Nós estamos numa exposição, a maior do norte de Minas. A Expo Janaúba em que patamar que ela está de grandeza no estado? Veja bem, a Expo Janaúba, você tem que analisar ela de acordo com a população. Sim. Nós estamos numa cidade de 70 mil habitantes, 80, 70 mil habitantes. Então, se você for olhar isso aí, eu acredito que ela seja a primeira ou a segunda, no máximo a terceira, do estado de Minas Gerais. E aqui, é até suspeito falar disso aí, mas assim, você vê que a cada ano a exposição vem com inovação e crescimento. E o agro aqui do norte de Minas, ele é forte, né? Hoje eu estava participando de um leilão, você vê a qualidade da genética aqui do norte de Minas, ela é diferenciada do Brasil inteiro. Não é à toa que os melhores criadores do Brasil estão aqui, né? Então, e é assim, muito gratificante você estar participando disso aí, é um aprendizado, e ver os números. Esse ano, por exemplo, está superando em tudo, né? Venda de passaporte, de stands. E olha que nós estamos numa situação no país que não é principalmente para o agro. Mas o pecuarista, o agricultor, ele é um cara forte, ele é um cara lutador. Tá tendo aí esse negócio aí de 6x2, aquela confusão toda e tal. Aí hoje eu estava discutindo o tirador de leite, ele é 7x7, pô.
ele não para, ele não tem feriado, ele não tem domingo, não tem nada, né? Sei. Então, e você vê assim, um concurso do leite, você vê como é que a pessoa usa até o amor naquilo ali, né? Então, eu só fico feliz de estar aqui, inclusive com a Cijan, né, o Sebrae junto com a gente, que é um grande parceiro, entendeu? Da nossa exposição. E assim, eu acho que tem tudo, começando ontem, né? Então são 10 dias de festa, né? Muito show, tem muita novidade, tem show evangélico, show. Eu estou aproveitando aqui para fazer o comercial do show católico, né? Tem o rodeio que nós voltamos com ele no ano passado, e esse ano é interessante porque ele vai ter uma etapa do brasileiro de rodeio aqui em Janaúba, porque a companhia do Paulo Miranda está fazendo 30 anos da empresa dele, então ele fez questão de trazer o rodeio com essa etapa para cá. Aí tem na parte social, o Criança no Parque aí, que amanhã, semana que vem, vão ser 3.000 crianças aqui dentro do parque. Cada manhã, 500 crianças aqui dentro, com alimentação, com camiseta, com oficina. Então, quer dizer, todas as escolas do município estão aqui dentro. Então aí vão na parte do ingresso solidário aí, que o ano passado nós conseguimos um trabalho bonito, Gilberto, que é o Mesa Brasil. Não sei se vocês conhecem o Mesa Brasil, é pouco falado, mas nós fizemos parceria com o Mesa Brasil, a gente arrecada o alimento, ele não tem trabalho nenhum para o sindicato rural. Eles têm um caminhão, têm as pessoas, eles recolhem o alimento, levam, classificam alimentos, entendeu? Em questão da data, se tem estragado, se não tem, monta a cesta, você passa para eles quais são as entidades que o sindicato quer servir, eles vêm e entregam toda. Bacana demais. E esse ano passado foi 7 toneladas e esse ano nós estamos querendo dobrar isso aí. Mas eu não vou desviar o objetivo do podcast, então é só falar para toda a população que nós estamos aqui e de portas abertas e queremos que todo mundo participe dessa Expo Janaúba. E o trabalho está sendo muito bem feito, né? Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. E a última pergunta, né? A gente já está nos últimos momentos e a gente falou muito aqui sobre buscar conhecimento, estar com pessoas que estão buscando novos conhecimentos, novas ferramentas, né? Estar sempre antenado. Então eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo com um dos seus amigos que estão começando, com aquele grupo da família, com aquele grupo de amigos que está lá conversando sobre futebol o tempo inteiro. Fala assim, não, vou compartilhar com vocês aqui um podcast que eu achei bacana demais. Pessoas que estão se dispondo do tempo deles para trazer a experiência deles, né? Então, muito bacana. Já curte também, que aí esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas. E a pergunta final é o seguinte: queria direcionar primeiro para você, Gilberto, depois Elisnaldo. O cara chegou para você, um amigo, seu conhecido, tá ali meio trabalhando no dia a dia, fala assim, Gilberto, eu vejo que você tem muita empresa, que você está crescendo e tudo. Eu quero crescer. Eu quero sair do lugar. O que eu faço? Na prática, amanhã na minha empresa, o que eu começo a fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que começar a ter para me sair do lugar, para mim sair do meu ponto A para o meu ponto B, para o meu ponto C? É a pergunta de 1 milhão, viu? É a pergunta de 1 milhão. Olha, eu assim, não tenho uma receita mágica para isso, né? Hoje cada pessoa e cada negócio, né, tem seus desafios, né? O que eu vejo aí para que o cara, né, o empresário, ele continue desenvolvendo e crescendo, né, é a habilidade que ele vai ter, né, de lidar com pessoas, de buscar inovações alternativas, né, que nós conversamos aqui hoje, a velocidade que as coisas estão caminhando, que estão aparecendo hoje, né, hoje o empresário tem que estar muito atento, né, a essas
inovações, o mercado mudando, né? O Elisnaldo falou muito aí de sair, viajar, conhecer novas coisas. Então, a pessoa tem que continuar se desenvolvendo, né? O empresário tem que estar atento ao negócio dele, à concorrência, né? Porque nós temos concorrentes, e o caminho que o mercado está indo, principalmente o ramo dele. Cada ramo é um ramo, né? Então, o que o Doquinha falou, ele diversificou para que naquele momento que um negócio, ou um mercado, ou um setor não está legal, o outro está legal, porque de repente você tem que até tirar dinheiro do negócio para colocar no outro, para ele passar por aquilo, faz parte do negócio, né? Eu já vi muito empresário quebrar de dilacerar, e ali com muito trabalho, perseverança, o cara cresce de novo. Então todo mundo passa dificuldade, nós já passamos dificuldade, uma empresa ou outra nossa pode estar num momento, amanhã está em outro, então a gente tem que estar sempre atento ao mercado e a luzinha que começa a acender ali, né? Quando o caixa começa a faltar, né? E aí a pessoa tem que estar com aquela luzinha acesa, né? De repensar o negócio, rever pessoas. Eu acho que, igual eu falei, não tem uma receita mágica, né? Porque senão a gente estaria em outro patamar, então não tem. Estaria grande. Não tem uma receita mágica, não. Elisnaldo, agora você. O cara conversou com você, Elisnaldo, me ajuda. Preciso crescer. O que eu faço, moço? Amanhã no meu negócio. Bom, eu acho que a primeira pergunta que eu faria para ele é assim: você realmente conhece o seu negócio? Você realmente conhece dos números do seu negócio? Você consegue avaliar o seu negócio na questão de margem, de imposto, de custo fixo, de custo variável? São toda uma série de parâmetros que advém de um conhecimento prévio que você tem que ter antes de entrar no negócio. Definitivamente o mundo empresarial ele não é diferente da natureza darwiniana. Aquele que não está preparado, ele vai ser extinto. E realmente, como o Gilberto destacou, é preciso procurar um profissionalismo, entender daquilo que você está fazendo. Eu acredito piamente que no mercado empresarial não tem espaço para amadores, e muito menos para paixão, mais para razão e mais para coisa séria. Então, procurar uma boa assessoria, e nós temos gratuitamente a do Sebrae, entre outros, temos aqui a Cijan, que é uma potência. Então procurar esses órgãos, entender um pouco, não ir pela paixão do negócio, mas botar tudo planilhado em números e aí realmente poder enxergar, não, eu vou ou não vou entrar. Às vezes você vê a pessoa entrando no negócio, pega um dinheirinho da família ali, um dinheiro com a mãe, com o irmão, enfim, junta um capital pouco, mas ele entra no negócio e aí você olha e vê, começou no ponto errado, um negócio que às vezes não tem barreira de entrada, tem muita gente concorrendo, ou seja, aí baixa a margem, logo ele não aguenta segurar, como o Gilberto disse, o fluxo de caixa fica ruim, pronto, perdeu tudo. Então realmente o conhecimento prévio daquilo que você vai fazer é importantíssimo, porque você tira essa ansiedade que te leva ao erro, e as paixões também. Tudo tem que ser de uma forma lógica, não se aplica paixão, não tem espaço para amadorismo. Eu queria aproveitar, Thiago, aí, falar para o empresariado aí, para as pessoas que vão assistir o podcast aí, né? Dentro dessa questão do crescimento, muitas vezes vai faltar o capital. O cara tem a oportunidade, tem um mercado, e falta o capital. Então, hoje eu estou diretor de uma cooperativa de crédito, né, que é a Credicopa. Então, eu tenho aqui que estar falando a importância que né, assim como a Cijan no desenvolvimento, na defesa do empresário, nós temos uma cooperativa também, né, nasceu aqui também em Janaúba, hoje, né, tem sua sede em Pará de Minas, que é a Credicopa, que é para ajudar o empresário nesse momento em que ele quer expandir, ele quer crescer e falta o capital de giro, ele não tem o fluxo de caixa ali, o fluxo de caixa dele está equilibrado, mas se ele começar a vender demais, ele vai precisar de dinheiro para bancar aquela venda. Sim. Né? Que aí é o que o empresário cresce
e aí ele vende a prazo e ele tem que repor. Quando ele repor, o dinheiro está na mão do cliente. Né? Então é a hora que ele pode usar a Credit Corp para antecipar seu cheque, antecipar seu título, ou fazer um empréstimo para renovar esse capital de giro dele. Né? Então a cooperativa, o próprio cooperado, ele é o dono da cooperativa, o retorno é voltado para o próprio cooperado no final ali do exercício. Então a Credit Corp está de portas abertas para ajudar o empresário a desenvolver. O Elisnaldo é nosso cooperado, o Doquinha também é nosso cooperado, a Cijan é nossa cooperada, né? As minhas empresas estão lá dentro. Então é uma ferramenta de alavancagem dos negócios, é a cooperativa de crédito, né? E aí, quem precisar, né? Nós temos 2 agências aqui em Janaúba, temos agência em Montes Claros, temos agência aí no norte de Minas todo, né? Hoje são 58 agências por Minas Gerais, Goiás e Bahia. Né? Então é uma cooperativa muito sólida e vem desenvolvendo e crescendo e ajudando o cooperado aí. Então faz parte também do empresário correr risco em crescer e precisar de um recurso para alavancar. Exatamente. Né? E então tá aí a dica aí. E a Credit Corp é uma das nossas parceiras, né, velho? Agradecer todos os nossos parceiros, o Cicobi Credit Corp, a Alphaville, a Realize Consórcio, a Energy Brasil, Exata Netmóveis e a Musa Tech. Muito obrigado por vocês terem confiado no nosso projeto, ter confiado, né, e ter investido. Eu falo que isso aqui é um investimento. Investir em informação, investir em educação, isso sempre dá retorno. Eu queria agradecer muito, né, vocês por ter participado aqui com a gente, ter se doado, né, o tempo de vocês, ter investido o tempo de vocês aqui, trazendo conhecimento com o pessoal. Muito obrigado, Gilberto, muito obrigado, Elisnaldo, muito obrigado, Doquinha, teve que sair mais cedo. E eu queria deixar para vocês uns consideramentos finais aí, para o nosso encerramento. Eu queria agradecer, né, a gentileza de vocês por nos ter recebido aqui, e queria deixar uma mensagem para a Cijan Jovem, para o jovem que está, né, é uma iniciativa bacana a criação dessa parte da Cijan Jovem, e para aquele jovem que tem uma ideia que é inovadora, que vai trazer benefício para a sociedade, que vai solucionar pequenos problemas, ou que é voltado para a ciência, que tem a mente aberta para novas descobertas, seja em qualquer área química, de informática, enfim. Ainda existe no Brasil o financiamento disso. Vai exigir trabalho, vai exigir muita luta, vai ser mais uma história linda que todo mundo vai assistir quando a gente vê várias no mundo. Mas é possível ainda empreender. O contato com a Cijan Jovem abre esse caminho. Então, se afilie, procure, entenda, participe. E o segundo, o Sebrae é de fato uma grande mola propulsora nessa questão para abrir caminhos e entender que o país ele tem que investir pelo menos 2% do PIB dele em pesquisa e inovação, P&D. E está aberto para projetos que podem progredir, que são promissores. Então, ideias novas, ideias promissoras que podem revolucionar, elas têm que vir à tona e podem ser, vamos dizer, gestadas assim como na Cijan Jovem. Então, parabéns pela iniciativa. Eu só tenho a agradecer da Milênio Farmácias e a nossa Side X3 Innovation, a nossa empresa de derivados de celulose que está caminhando bem aí. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Gilberto. É um prazer, é o nosso mestre. E Deus abençoe sempre. Nós que agradecemos. É isso aí, meu irmão Elisnaldo. A mensagem aí nossa, né, é deixar aí para o empresário, né, o empresário jovem aí, como nós estamos no podcast da Cijan Jovem aí, ter a calma, né? Eu vejo que o jovem ele quer ter sucesso muito rápido, né? Então ele até falou da ansiedade, né? Ansiedade. Aí você vai lá no Milênio, toma um remedinho para ansiedade, né? Certeza. E aí o jovem ele realmente ele está muito afoito, né? Ele quer crescer rápido, quer mostrar
mas tudo tem o tempo da maturidade, tem o tempo do crescimento, né? Então, assim, façam com o pé no chão, comecem, inovem, né? A criatividade no jovem, né? E os hormônios ali estão muito fortes, mas vá e dê um passo de cada vez, converse ali com a família, converse com o pai, converse com um amigo mais experiente, troque ideias, né? Porque a experiência ajuda, né? A gente ganha muito com a experiência. Esse bate-papo aqui, né? Você viu que hoje o Doquinha falou que o filho dele está com um modelo que já me interessou muito, né? Ali fora nós já conversamos um pouco. Então, assim, nunca a gente perde por ter o relacionamento e o aprendizado. Então, converse com outras pessoas, converse com outros empresários, se aconselhe para que você tenha um sucesso sustentável no seu negócio. Isso aí. E, pessoal, obrigado mais uma vez, né, por vocês terem aqui. E é isso. Não existe receita mágica, existe esforço, organização, existe você avançar cada dia mais, ser melhor a cada dia. Falo que o empresário ele tem que criar novas habilidades, conhecer novas ferramentas. Então a gente está aqui, a Cijan está aqui, o Sebrae está aqui para auxiliar vocês nisso, né? E eu conto com vocês também para compartilhar esse episódio que eu acho que ficou muito bacana. Ficou bem ilustrado aqui pelos nossos convidados. Então, tamo junto e vamos pro próximo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.